A reitoria do Instituto Federal do Sul de Minas, em Pouso Alegre, divulgou nota para informar como o bloqueio de verba anunciado pelo Ministério da Educação irá atingir a instituição. Segundo a instituição, o corte no orçamento anual será de 16 milhões. O comunicado diz ainda que o bloqueio prejudicará o funcionamento das escolas, atingindo diretamente os alunos e toda a sociedade. O campus de Inconfidentes também publicou nota esclarecendo que bloqueio de 30% do orçamento corresponde a mais de 2 milhões e 200 mil reais. A direção informa que estão suspensos temporariamente os serviços de transporte, diárias e passagens, visitas técnicas, a aquisição de materiais e contratação de novos serviços. Nesta quinta-feira, ouvimos o professor sociólogo Isaías Pascoal sobre a decisão do governo. Eu acho que é uma coisa muito complicada, porque afinal de contas, qualquer instituição que vê 30% do seu orçamento sendo reduzido, contingenciado, é muito complicado, porque isso vai impactar em projetos da instituição, na manutenção dos serviços básicos. Então, é claro que os institutos federais estão preocupados com isso e creio que essa preocupação se justifica e acredito que eles devam procurar saídas ou conversar, ou achar um caminho para solucionar isso. Então, esse é um primeiro ponto. A minha esperança é que o governo, num primeiro momento, eu creio que ele tenha colocado esse torniquete, mas ele vai afrouxando isso com o tempo. Eu tenho essa é a minha percepção, porque a reação da sociedade, eu acredito que no todo não foi muito favorável a isso, e eu acho que o governo também, o Ministério da Educação, com o tempo ele vai percebendo que não pode ser uma coisa assim tão linear, não pode ser para todo mundo. Então, aos poucos, a impressão que eu tenho é que esse torniquete vai sendo aliviado. Então, isso por um ponto. Agora, tem uma outra coisa que me preocupa também, que é o seguinte: eu não vejo da parte dessas instituições uma espécie de autocrítica em relação ao que aconteceu no Brasil desde 2014. O caso dos institutos federais, por exemplo, que são instituições importantes, mas eles se expandiram de forma muito desordenada desde 2014. E já em 2014, a crise econômica brasileira ela já vinha se anunciando. Então, me parece um pouco de ingenuidade acreditar que a crise econômica não chegaria também no setor educacional. Veja que o Brasil esse ano ele vai ter um déficit fiscal de próximo de 140 bilhões de reais. E somando esse déficit aos dos anos anteriores, isso vai para quase 80% do produto interno bruto brasileiro. Isso é quase 3 bilhões e meio, 4 bilhões trilhões de reais. Para mim, soa ingênuo não acreditar que todas as esferas da vida brasileira vão sofrer impacto com isso. Então, acredito que faltou também da parte dessas instituições um pouco mais de prudência e moderação. Quer dizer, é claro que isso não justifica você sair cortando tudo, mas eu acho que isso vai obrigar a gente a uma reflexão. Será que essa questão da dívida brasileira, do déficit fiscal, é uma miragem, é uma mentira? E se não for uma mentira, será que isso realmente não tem impacto? E acredito também que isso vai obrigar, de alguma forma, as nossas instituições a serem mais eficientes. A palavra eficiência é quase uma palavra maldita no meio do público brasileiro. Não pode ser assim. Recursos públicos são escassos, eles devem ser geridos com mais cuidado. E eu vejo muitos abusos acontecendo. Então, eu acredito que a gente tem que ter um cuidado com essas coisas, mais prudência, tanto da parte das instituições federais quanto da parte do governo, que não pode sair cortando tudo à torta e direito e sem muitos critérios. Eu acho que o momento que nós estamos passando é um momento muito difícil e exige muita maturidade e prudência dos dois lados. Sem isso, a gente não consegue sair dessa situação.